Olá pessoal, eu sou o professor Michel Corsi e hoje nós estamos aqui para mais um bate-papo de física básica. Só que o nosso assunto de hoje um pouquinho diferente dos outros dias, não é necessariamente um tópico de física que vamos discutir algumas leis. Tá? Mas nós vamos tentar pensar aqui justamente sobre a mudança do pensamento científico. Vamos estudar um pouquinho de história da ciência, história e filosofia da ciência, para nos dar suporte, para compreender algumas questões que nós estudamos em física. Tá? Então, se você que está aí quiser fazer uma leitura, conhecer um pouquinho mais, o episódio que eu vou focar aqui hoje é justamente a mudança do pensamento científico no que diz respeito aos sistemas de mundo, tá? A passagem do geocentrismo para o heliocentrismo. É nesse sentido que nós vamos caminhar. Se você quiser conhecer mais, se dedicar mais, se você ficar curioso com o que eu vou dizer aqui hoje, você pode ter um material bem bacana que eu vou dizer para vocês, para explicar o mundo, a descoberta da ciência moderna. Tá? Então tá aqui, esse é um livro que vale a pena para quem gosta de ciência misturada com um pouquinho de filosofia, é essencial para a gente compreender algumas questões. Tudo bem? Então aqui está um embasamento de boa parte do que eu falo para vocês nesse nosso bate-papo de hoje. Bom, para a gente começar, eu queria trazer para vocês que esse episódio que nós vamos discutir, ele também é um recorte da história da astronomia. Então, aqui um outro material que quem quiser também pode se deliciar com ele, História da Astronomia, e aqui também, assim como no outro, nós temos a passagem ou discussões sobre este episódio da história da ciência. Bom, então só para a gente começar a conversar propriamente dito sobre o nosso assunto de hoje, nós precisamos retomar um pouquinho a forma de pensar, retomar um pouquinho a questão aristotélica. Tá? Então olha só, eu vou tentar de uma maneira bem simples, bem singela, trazer para vocês como é que Aristóteles descrevia a forma de pensar o movimento naquele momento, lá em 340 a.C., mais ou menos. Veja bem, eu não estou dando uma aula de Aristóteles, tá? Eu estou trazendo aqui alguns excertos, alguns detalhes que pode nos ajudar a pensar como eles pensavam o sistema de mundo, tá bom? Então, para Aristóteles, havia uma divisão muito clara de mundos. Eu tinha um mundo supralunar, que era aquele mundo, então tinha Terra e tinha Lua. Além da Lua, era um mundo que ele chamou de supralunar. E para baixo da Lua, ou seja, na Terra, é um mundo que ele chamou de sublunar. O mundo supralunar, para ele, era perfeito. Era o mundo das perfeições. E o sublunar era o oposto. Era um universo, era um mundo imperfeito. Tá? Então, este é o primeiro ponto importante. Quando eu vou estudar o que tem lá fora, é perfeito. Tá? Então, as figuras geométricas perfeitas eram as esferas, porque não tinha ponta, não tinha aresta. E a trajetória perfeita para um corpo celeste descrevê-la seria circunferência, porque ela não tinha um fim, ela o fim em si mesma, ou seja, era algo que representava a perfeição, o movimento circular. Então, duas coisas importantes, os corpos esféricos e as trajetórias circulares. Depois, para Aristóteles, o universo, eu tinha a Terra, a Lua, os planetas, que naquele momento eram perceptíveis a olho nu, e aí eu tinha a esfera das estrelas. E para ele, o universo, pessoal, terminava exatamente ali, na esfera das estrelas, que ficou conhecido como esfera celeste. Tá? Então, importante, até para a gente entender o desenrolar disso lá na Idade Média, agora
eu estou trabalhando com um universo perfeito e que tem fim. E o fim desse universo é a esfera celeste. Eu não vou me ater ao movimento dos corpos dentro da Terra, porque não é esse o objetivo dessa nossa aula, desse nosso bate-papo. Nosso bate-papo é olhar para fora da Terra, é olhar para o movimento celeste, tá? Dos corpos celestes. Então, fechamos. Tá? Os corpos eram esféricos, as trajetórias circulares e o universo tinha fim. O fim do universo era exatamente a esfera celeste. Bom, isso em mais ou menos 340 a.C. Aí nós temos um cara, tá? Já lá em 1100 e alguma coisa, me perdoem, eu não vou lembrar as datas, e na verdade nem é esse meu enfoque é só fazer um bate-papo, não é ficar preso nas datas necessariamente, mas um rapaz chamado Ptolomeu. E Ptolomeu, quando ele escreve o seu livro chamado Almagesto, ele descreve, ele formaliza este pensamento aristotélico, com a Terra no centro do universo, todos os corpos, inclusive o Sol, descrevendo uma trajetória circular em torno da Terra e o fim do universo na esfera celeste. Então, ele descreve o pensamento ou a forma de pensar contada por Aristóteles. Tá? Mas aí nós temos quase 1000 anos aí entre a descrição aristotélica e o formalismo ptolomaico, tá bom? Mas olha só, meus queridos, 1000 anos não, me perdoem, vamos fazer as contas aí, 300, 1300, vai dar uns 1300 anos mais ou menos, tá? 1200 anos, tá? Para ser mais preciso. Só que nesse período, e é aí que começa a ficar legal a nossa história, a igreja, ela pede para que alguém ligado à igreja leia a obra aristotélica, tá? E traga uma luz, uma interpretação para essa obra. E é aí que um rapaz chamado Tomás de Aquino é designado, está aqui para fazer este trabalho. Então, aqui em minha mão eu tenho um livro chamado Tomás de Aquino, tá? É um livro muito, muito, muito bom, filosoficamente falando. E no sumário, vou só tratar pelo sumário, mas já li a obra, tem um capítulo que trata só Aristóteles e Tomás de Aquino, tá? Que é o capítulo 2 deste material. E aqui é onde ele faz a interpretação de Aristóteles para a igreja. E esse talvez foi um dos momentos mais perigosos para a ciência, né? Porque, propriamente dito, nesse momento a ciência passa a ser entendida como uma doutrina sagrada. Por quê? Porque quando ele olha aquela descrição da Terra como sendo o centro do universo, poxa, o homem está na Terra, Deus criou o homem, Deus criou a Terra. Então a Terra passa a ser explicada como o centro de todas as criações de Deus. Tá? Primeiro ponto. Segundo, eu não vou entrar muito no aspecto filosófico, mas Aristóteles utilizava um termo chamado motor primeiro. E Tomás de Aquino interpreta este motor primeiro aristotélico como sendo Deus, que foi o que deu, entre aspas, aí o pontapé inicial para que toda essa engrenagem do universo começasse a funcionar. Tá? Então o motor primeiro passa a ser Deus. Veja, o universo tem fim. Está lá na esfera celeste, a esfera das estrelas. E onde é que está Deus? Até esse momento Deus estava em todos os lugares. Só que hoje quando a gente fala assim, Deus está onde? Deus está no céu. E quando a gente usa o termo céu, a gente olha para onde? Para cima. Porque céu representa para mim a palavra esfera celeste. Então naquele momento, onde é que estava Deus? Deus estava além das estrelas, observando a sua criação, o seu empreendimento.
Tá? Então o universo tem fim, como propôs Aristóteles, o fim está nas estrelas e Deus está além das estrelas observando a criação. O universo é fora da Terra, é exatamente o descrito por Aristóteles, é perfeito, porque toda a criação divina é perfeita, tá? E né, Deus que colocou tudo isso aqui para funcionar. Então, essa é uma interpretação de Tomás de Aquino para a igreja. Ou seja, a partir desse momento, questionar Aristóteles ou Ptolomeu é exatamente como questionar a igreja. É como questionar uma doutrina sagrada, como eles mesmos gostavam de colocar. Isso é uma doutrina sagrada. Então as pessoas deixam de questionar, por quê? Porque é uma doutrina sagrada. Então a ciência passa a ser confundida com a doutrina, que é a proposta por Aristóteles. Mas por quê? Porque Aristóteles disse. Bom, você não questiona? Não, Aristóteles disse. É assim que a coisa flui. Tá? Então, esses nossos primeiros 10 minutos, aí, 11 minutos, é basicamente para contextualizar vocês neste cenário. E agora a gente dá um salto, né, para a faixa de 1500, tá? Para a gente tentar entender um pouquinho daquele período da Idade Média, porque é naquele período que as coisas começam a arrochar, e as coisas começam a tomar forma, e a ciência começa a se tornar novamente independente. Tá? Então, um dos nomes principais para a ciência nesse período é Nicolau Copérnico. Mas antes de falar de Nicolau Copérnico, eu queria trazer para vocês, tentar mostrar para vocês de alguma forma, como é que estava o cenário europeu, mais especificamente, vou trazer para a Itália, porque muita coisa aconteceu na Itália. Tá? A gente vive um período turbulento ali. A gente vive um período que a literatura traz como período humanista, que é justamente aquele onde o homem está tentando olhar para o homem, se desvencilhar da igreja, dessas doutrinas sagradas. Tá? Está dando a devida importância ao homem. A arte, ela começa a ganhar investimento dos mecenas. Tá? E aí a gente começa a ter uma revolução cultural ali dentro da Europa e assim por diante. Tá? Outra coisa, e talvez para nós na ciência seja o mais importante, e que não é ciência, é a reforma religiosa, gente. Então, nesse período, eu tenho, por exemplo, Martinho Lutero rompendo com a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Por alguns ideais, eu não vou entrar aqui no mérito, não vou discutir filosofia com vocês, mas né, ele rompe com a Igreja Católica e dá início ao que nós chamamos de uma revolução protestante ou revolução luterana, naquele momento. Nós temos Calvino, né, o trabalho dignifica o homem, quem nunca ouviu essa frase, né? Então nós temos Calvino também rompendo com a Igreja Católica Apostólica Romana e né, proporcionando também uma reforma dentro da própria igreja. E nós temos o rei Henrique VIII, tá? Também rompendo com o Papa, rompendo com a Igreja Católica Apostólica Romana e dando origem à Revolução, que ficou conhecida como Revolução Anglicana. Então eu tenho 3 nomes que rompem com a Igreja, tá? Que saem de dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e que levam junto fiéis. Tá? Mas assim, sem querer fazer nenhum tipo de juízo de valor, a minha função aqui nem é essa, julgar, falar mal, falar bem, não. Eu estou aqui para contar a história da ciência. Tá? Mas acontece que menos fiéis para a Igreja Católica naquele momento significava menos recursos, tá? Menos dinheiro. E aí a igreja se coloca numa posição de não mais querer perder fiéis. E ela coloca o que fica conhecido como Contra-Reforma.
E a Inquisição acaba sendo, tá, o principal, tá, da Contra-Reforma, né? Só que esse Tribunal da Santa Inquisição, ele julga, ele absolve ou ele julga e condena. E as pessoas nesse momento podem ser condenadas à fogueira, à prisão perpétua domiciliar, tá? Podem sofrer alguns castigos, tá? Então, também não é a minha função aqui discutir, tá, questões relacionadas à igreja nesse período, mas isso influencia diretamente o pensamento científico. Por quê? Porque o pensamento científico está alicerçado no pensamento de um único homem, Aristóteles, que viveu 2000 anos atrás. Só que foi trazido para dentro da igreja por Tomás de Aquino e passa a ser uma doutrina sagrada. Ou seja, questionar a ciência é como questionar uma doutrina sagrada, é como se eu estivesse questionando a Bíblia. E aí, nesse momento, eu passo a ser um herege, eu passo a ser um bruxo, e eu passo a correr o risco de ser o quê? De ser condenado pela igreja à fogueira. Então, esse é um cenário muito difícil para a ciência. Tá? Estávamos nas mãos da igreja. E aí, olha só, uma data que para nós é simbólica, né, e que tem um significado muito forte, é a data de 1543. E por que 1543, Michel? Porque 1543 é o ano que é publicado este livro, olha, A Revolução dos Orbes Celestes, de Nicolau Copérnico. Então, meus queridos, Nicolau Copérnico, depois de muito observar, depois de muita observação sistemática, ele escreve um material onde diz que não é a Terra o centro do universo, mas sim o Sol. Tá? Mas ele sabe que se ele publicar esse material, ele vai ser chamado pelo Tribunal da Santa Inquisição. Então ele espera o seu leito de morte para permitir a publicação do seu livro. Então quando o seu livro foi, né, divulgado, ele já havia morrido. E aí não tinha mais como a igreja ir atrás dele. Tá? Mas algumas pessoas tiveram a oportunidade de ler Nicolau Copérnico, de estudar as observações de Copérnico. Uma delas foi Giordano Bruno. Tá? Giordano Bruno, ele teve, né, a opção e a chance de ler. E Giordano Bruno, ele também acreditava, pessoal, que não era a Terra o centro do universo, que era o Sol. Giordano Bruno era uma pessoa de dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Mas ele era filósofo, era um pensador, defendia um pensamento livre. E mais do que dizer que não era a Terra o centro do universo, ele ousou a dizer que o universo não tinha fim, que o universo era infinito. Só que dentro daquela doutrina sagrada, o universo termina, o universo tem fim na esfera celeste. Então veja a heresia que é pensar na possibilidade de outros mundos, de outros sóis. Entende? Então, e ele pensava, Deus é tão bom, né, que deve haver outro sol, outros mundos. E aí, ele é chamado pelo Tribunal da Santa Inquisição. O pessoal da igreja quer que ele abjure, diga que, né, isso é uma falácia, é uma mentira, tal, mas ele não faz e ele é condenado pela igreja. E aos 17 dias de fevereiro de 1600, Giordano Bruno é queimado em praça pública, vivo. Tá? Então,
Tá? Filosoficamente falando, ele ainda tinha outros pensamentos que contrariavam o pensamento da igreja. Porém, eu não vou entrar nesse mérito. Tá? Para quem gosta de Giordano Bruno, vá, leia mais, estude. O professor Marcos César Daione Neves, tá? Professor da UEM, é um especialista em Giordano Bruno, tem muito material sobre, né, Bruno publicado. Né? Você pode entrar no ResearchGate, procurar, é tudo disponível de maneira gratuita para você. Tem muita coisa em português. Você pode estudar muita história da ciência. Aqui eu vou fazer apenas esse recorte, tá bom? E aí, pessoal, olha só. Uma outra pessoa, também do mesmo período, tá, histórico, que lê e que acredita e que defende as ideias copernicanas é Galileu. Tá? Então, Galileu é um grande homem para a ciência. Tá? Galileu criou muita coisa, muita. Compasso proporcional, pensou em algumas estratégias para astronomia, para a própria matemática. Era o pessoal, todo mundo queria ele para lecionar matemática. E chegou um momento que ele não queria mais dar aula de matemática, ele queria lecionar astronomia. Porque ele queria ensinar que não era a Terra o centro do universo, que era o Sol. Ele queria ensinar que aquele homem que viveu 2000 anos atrás poderia ter errado na forma de descrever o universo. Tá? Porém, ele não tem o apoio de muitas das pessoas que estavam junto dele naquele momento histórico. Ele tem até que se mudar durante um intervalo de tempo de Roma, ele vai para Veneza, justamente por conta da pressão da igreja. Né? A igreja chega a questioná-lo, né? E ele acaba abjurando muitos dos seus escritos para permanecer vivo, né? Porque ele ainda podia falar sobre o que pensava, ele não podia mais escrever. Tá? Mas ele passa uma vida inteira buscando estratégias alternativas para provar que ele estava certo. E aí, de repente, lendo um material junto com o seu discípulo, naquele momento era chamado de discípulo, hoje vocês podem entender como um orientando, como um ajudante, né? Era o seu discípulo, e eles descobriram que na Holanda os reis se divertiam com um objeto que dava para ver os navios à distância, porém de ponta cabeça. Então eles vão até lá, eles trazem esse material, eles estudam o material, esse material é a luneta. Tá? Então Galileu não inventou a luneta. Digamos que ele melhorou, que ele reinventou ela. Porque ele trabalhou com as lentes, a fim de que se pudesse enxergar longe, porém de maneira nítida. Tá? E ele consegue. E quando ele consegue olhar para a Lua, ele pergunta para o seu discípulo assim, Sagredo, como foi que como foi que Aristóteles descreveu a Lua? Sagredo diz assim, como uma esfera de cristal e perfeita, Galileu. Aí ele diz, não é isso que eu vejo. Porque quando ele consegue observar a Lua por meio da sua luneta, ele vê que a Lua é cheia de crateras, de buracos. Ou seja, Aristóteles errou de novo. Aquilo que ele está vendo não é tão perfeito assim. Tá? E aí ele passa a observar sistematicamente o céu e ele olha para Júpiter. E quando ele olha para Júpiter, olha ele vê 4 luas, olha ele vê 3. E a única forma disso acontecer é se essas luas estivessem girando ao redor de Júpiter. Mas se as luas estivessem girando ao redor de Júpiter, então nem tudo estaria girando, pessoal, ao redor da Terra. Veja. Percebe que lindo isso? E aí ele olha para Vênus, e quando ele observa Vênus, Vênus parece uma meia-lua. Só que a única forma de Vênus parecer uma meia-lua é se Vênus estivesse girando ao redor da luz. E aí ele passa a ter certeza que não é a Terra o centro do universo. E sim o Sol. Nesse momento histórico, o Papa Paulo morre. E quem assume o papado nesse momento
é um cardeal chamado Barberini, que ficou conhecido na história como Papa Urbano, tá? Urbano VIII. Só que o Papa Urbano VIII, cardeal Barberini, era amigo pessoal do Galileu, desde lá de trás, quando Galileu ainda lecionava matemática em escolas confessionais na Itália. Tá? Então Galileu vai a Roma para conversar com o Papa. Né? E aí o Papa diz que ele sabe por que Galileu está lá. Mas ele ainda não pode deixar que Galileu diga que Aristóteles está errado. Mas ele permite que Galileu escreva um livro. Um livro que apresente de maneira imparcial os dois pontos de vista. O de Aristóteles e o dele. E aí Galileu volta para casa e começa a escrever. E ele escreve um livro magnífico, belíssimo, em forma de diálogo, entre 3 personagens, apenas, 3, Sagredo, Salviati e Simplício. E esses 3, em forma de diálogo, eles vão discutir as ideias, as teorias, de maneira simplória ou não, mas eles vão discutir. Porém, o livro não é imparcial, gente. O cara que defende as ideias de Nicolau Copérnico, as ideias do Galileu, ele aparece defendendo essas ideias incessantemente em todas as páginas do livro. Ele sempre ganha os diálogos, os debates entre as teorias. Tá? Então, por conta disso, por conta desse livro, Galileu é chamado pelo Tribunal da Santa Inquisição e é julgado e condenado. Tá? Mas aí, né, devido à bondade e clemência do Papa Urbano VIII, a sentença do Galileu foi comutada da fogueira para prisão perpétua domiciliar. Então Galileu vai para casa, vai ser preso em casa, tipo com tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar, tudo certo. Qualquer coincidência com o que a gente tem hoje é mera coincidência, né? Mas enfim, naquele momento já tínhamos a tornozeleira eletrônica e a prisão domiciliar. Ele passa os últimos 10 anos praticamente de sua vida preso em casa, tá? Escrevendo um material, um último livro. Ele tinha sido proibido de publicar qualquer coisa, tá? Porém, quando ele morre, né, seu material é levado para a Holanda e é publicado em Princeton, onde o pensamento era livre. Tá? Enfim, então, coincidência ou não, é isso que nós temos. Tá? A gente tem Nicolau Copérnico, que morreu antes da publicação da sua obra. Nós temos Giordano Bruno, que morreu por defender, tá, essa ciência. Nós temos Galileu, que morreu preso em casa por defender esta nova forma de pensar o mundo, essa nova ciência. Tá? Outras pessoas tiveram a oportunidade de ler, de tomar nota dos trabalhos de Copérnico. Tá? Um deles foi Kepler. E Kepler, claro, sobre os escritos de Tycho Brahe, eu não vou entrar em detalhes aqui para não estender demais o nosso vídeo, mas Kepler ele acaba descrevendo, a partir das observações de Tycho Brahe e a partir dos seus estudos também de Copérnico, ele acaba descrevendo que hoje nós temos nos livros didáticos o que conhecemos como as leis de Kepler. E aí a primeira lei de Kepler, qual é? É a lei das órbitas, que diz o seguinte, que um planeta descreve ao redor do Sol uma órbita elíptica e não mais circular, porque até então se pensava que os planetas eram esféricos e que as trajetórias eram circulares. É isso. E ele mostra, tá, que não é circular, que é elíptico. No entanto, e o Sol ocupa não o centro, mas um dos focos dessa elipse. Porém, pessoal,
essa elipse, a excentricidade dela é tão pequena, que ela é muito próxima de uma circunferência. Tá? Mas é importante saber que não é uma circunferência, que é uma elipse. Outra coisa, infelizmente os livros didáticos, quando eles trabalham esse assunto, esse conteúdo, eles enfatizam a elipse muito achatada. E não é, a elipse é praticamente uma circunferência, e não aquele achatamento enorme que se tem na parte superior e inferior. Então, só muito cuidado quando vocês forem estudar, se preparar para algum teste, para alguma prova, né? A elipse descrita pela Terra ou por um outro planeta ao redor do Sol é praticamente uma circunferência. Tranquilos? A segunda lei de Kepler ficou conhecida como lei das áreas, porque para ele, tá, um planeta varre áreas iguais em tempos iguais, devido à conservação do momento angular. A gente também não vai entrar nesse mérito aqui agora, mas lei das áreas. Tá? Isso nos levava a entender o seguinte, que a velocidade com que o planeta ele percorre o Sol não é a mesma. Quando ele está no periélio, ele tem uma velocidade maior do que quando ele está no afélio. E isso, claro, para nós que estamos no hemisfério sul. Tá bom? E a terceira lei de Kepler ficou conhecida como lei dos períodos. O período é o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Raio médio, tá, é a distância média do planeta ao Sol. Por quê? Imagina o seguinte, como o Sol não está no centro, ele está no foco, quando a Terra está no periélio, mais próximo do Sol, eu tenho uma distância de aproximadamente 149 milhões de quilômetros. Quando ele está no afélio, mais afastada, eu tenho uma distância de mais ou menos 151 milhões de quilômetros. Quando eu somar 151 milhões de quilômetros com 149, eu tenho 300. Dividido ao meio, porque a média, eu tenho 150. Então a distância média da Terra até o Sol é de 150 milhões de quilômetros. E aí o que foi que Kepler propôs? Que este tempo de uma volta elevado ao quadrado, dividido por essa distância média elevada ao cubo, sempre daria a mesma coisa para qualquer planeta. E isso é verdade. É incrível, mas é verdade. Daí vem noções de logaritmo e tal, enfim. Também não vou entrar nessa seara. Mas são 3 leis que descrevem cinematicamente o movimento dos corpos celestes. Tá? E é aí que entra um cara em cena. Um rapaz chamado Isaac Newton. Tá? No mesmo ano que Galileu morre, coincidência ou não, nasce Isaac Newton. Newton nasce em 25 de dezembro, isso mesmo, 25 de dezembro de 1642. Tá? E é justamente, né, esse que aos 22, 23 anos, ele já é convidado para lecionar em Cambridge, para você ter uma ideia do grau que era Newton. Tá? Newton era muito bom, muito bom. Era chato, era uma pessoa que não era muito agradável, enfim, mas ele era um gênio, um gênio. Então, em 1665, quando a Inglaterra sofre com a peste, tá, ele acaba deixando, né, a capital e indo para o sítio da família, onde ele cresceu. Até para se preservar, né? Isolamento social naquele momento histórico. Nesse período de isolamento social, Newton ele escreve sobre cálculo diferencial, sobre os movimentos dentro da Terra e fora da Terra e sobre óptica. Tá? A maior obra, na minha opinião, e a opinião do professor Michel, uma das maiores obras de todos os tempos da física é o livro do Newton, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, onde ele descreve por que é que os movimentos acontecem. Então, a primeira parte desse livro, que a gente chama de Princípio, ele descreve a dinâmica dos corpos dentro da Terra, o movimento dos corpos no interior da Terra. A segunda parte, ele descreve um pouquinho de fluidos, a dinâmica dos fluidos.
E na terceira parte do material, ele escreve sobre a mecânica celeste, ou seja, dos corpos fora da Terra. E é daí que vem a definição de que dois corpos se atraem mutuamente, sempre se atraem, com uma determinada força F. Esta força era diretamente proporcional às massas dos corpos, mas inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Tá? Lei do inverso do quadrado. É muito importante isso. Tá? E ele se utiliza da terceira lei de Kepler para tirar algumas conclusões dos movimentos dos corpos celestes, tá? Do porquê que esses movimentos acontecem. Então a nossa ideia hoje era passear um pouquinho pela história da ciência, até para entender, tá, as influências. Veja como nós sempre tivemos uma influência da igreja muito forte sobre o pensamento científico. Então, digamos que hoje nós temos, tá, estamos desvencilhados, pelo menos por enquanto, porque, né, a gente precisa cuidar para que isso permaneça assim. Né? O nosso cenário não é muito animador, mas é importante que a gente conheça a história da ciência. Muito importante. Até para não sair por aí acreditando em pseudociências, como, por exemplo, que a Terra é plana. Tá? Nós já provamos a esfericidade da Terra lá atrás, projeto Eratóstenes, procura na internet. Você consegue, num determinado dia do ano, provar isso, a esfericidade da Terra. Então, até para a gente combater pseudociências, fazer uma divulgação de ciência de maneira adequada, é importante. E aí, para encerrar, eu só queria interpretar o seguinte com vocês, né? Dentro da filosofia, nós temos a noção do pensamento científico. E a ciência, ela avança, a ciência muda. E aí, de acordo para determinados cientistas, eu tenho diferentes formas de avanço dessa ciência. Tá? Então, eu tinha no passado um conjunto de ideias aceitas, que era o pensamento aristotélico. E esse pensamento era aceito pela comunidade científica e era ensinado na escola. A partir desse período turbulento, né, eu tenho Copérnico, eu tenho Galileu, eu tenho Giordano Bruno, eu tenho Kepler, e as coisas só começam a melhorar depois. Tá? Eu tenho um longo período onde a igreja ela vai estar no embate e cientistas vão estar o tempo todo tomando cuidado com o que vão dizer para não serem mortos. Tá? E eu queria lembrar aqui vocês, esse período é difícil, foi difícil, só que esse período nos permitiu nos desvencilhar da igreja. E aí, hoje, eu tenho um outro conjunto de ideias aceitas pela comunidade científica. Tá? Então eu deixei de acreditar que a Terra é o centro do universo. E passei a acreditar que o Sol é o centro, né, do sistema solar. Não vou nem dizer do universo agora, porque a nossa noção, a nossa concepção de universo é outra, de 1500. Tá? Então entenda que quando eu disser universo agora para vocês, eu estou falando do sistema solar, é o centro do sistema solar. Mas o sistema solar está num cantinho, né, do universo. Então a gente precisa tomar cuidado. Nós conhecemos muitas coisas a partir de então. Tá? Então, compartilhando aí do princípio epistemológico de Thomas Kuhn, tá? A gente pode entender que a ciência avança a partir do momento em que eu tenho uma revolução na ciência, em que o que eu tenho de ciência já não dá mais conta de explicar as anomalias que aparecem no paradigma, no conjunto de ideias aceitos pela comunidade. E aí eu preciso de um novo conjunto de ideias para dar conta dessas anomalias que apareceram. Tá? É isso. Então, esta é uma interpretação mais filosófica, a partir do olhar de Thomas Kuhn, para este período
da história da ciência. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aí, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, divulga. Eu acho que nós precisamos de conhecer mais ciência, conhecer mais história da ciência. Tá? É extremamente importante para o momento que a gente vive. Legal, galera? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo bate-papo de Física Básica. Tchau, tchau!